Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres aqui diretamente de Toronto, no Canadá. Nesta manhã, não sei se você está me assistindo de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero meditar com você numa palavra, numa parte da palavra de Deus, que está registrada em Mateus, no capítulo de número 14. Vivemos um tempo onde uma palavra tem estado em nossos lábios constantemente. E esta palavra é o medo. O medo tem tomado conta de muitos corações, de muitos lares, de muitas vidas, e tem feito um estrago em muitas das pessoas. Pessoas que nós conhecemos, ao ouvir falar de uma mudança na questão da pandemia ou uma outra situação, logo o medo já toma conta do seu coração e essa pessoa sofre reações que são adversas. Cada um de nós responde de uma maneira quando estamos com medo. Quando você vai analisar cientificamente falando, o medo ele tem diversas reações. O nosso cérebro começa no momento de medo, no momento de aflição, ele começa a preparar o nosso corpo para a fuga ou para, de alguma maneira, conseguir sair, se livrar daquela situação. O nosso coração acelera porque você precisa do coração acelerado para correr. As pernas recebem a ordem que elas devem se preparar para fugir. Muitas coisas acontecem na hora do medo. Mas quando nós falamos do medo físico é uma coisa, mas existe também o medo que ele atua na nossa vida espiritual. Muitas vezes, nós na situação em que estamos vivendo e vendo tantas mortes, tanta tragédia acontecendo, nós muitas vezes deixamos com que esse medo que é somente físico, ele comece a nos bater espiritualmente também. A nossa alma começa a se angustiar, o nosso espírito começa a temer de uma maneira que você nunca temeu. E as pessoas começam a perder o controle, as pessoas começam a perder a vontade de viver, a perda de alguém, ou até mesmo por ouvir falar da perda de outras pessoas, de amigos, familiares. O nosso coração se abate, é normal no momento da perda nós muitas vezes ficarmos tristes, abatidos, demorarmos até tempos, meses, mas que essa tristeza não invada o nosso coração de maneira que nós possamos até mesmo perder o prazer pela nossa própria vida. Aqui nessa leitura que nós vamos fazer, nós vemos um momento em que os discípulos de Jesus, eles tiveram muito medo. Homens que andavam com Cristo, homens que viam ele fazer milagres, mas em um determinado momento Jesus se afastou deles fisicamente. E eles ainda não tinham compreendido que Jesus estaria com eles espiritualmente, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Nos dias que nós estamos vivendo também, nós podemos sentir a falta da presença física de alguém. E muitas vezes não temos a capacidade de espiritualmente entender que Deus está conosco. Entender que Jesus morreu naquela cruz do Calvário e subiu ao céu e enviou o seu Espírito Santo para que nunca mais nós estivéssemos sozinhos. O medo nos rouba essa capacidade de entender essas coisas. Porque o medo, uma das coisas que ele faz conosco é nos paralisar, é impedir que nós possamos pensar em outras coisas. Quando você está com medo, você fixa no objeto que está lhe causando medo. E o seu cérebro não consegue pensar em mais nada, a não ser de escapar daquela situação. E aí nós não conseguimos enxergar muitas vezes nem mesmo quem está na nossa volta. Há pessoas que dizem assim, quando me dá medo eu fico cego. E é uma realidade. As pessoas se cegam, ainda que estejam enxergando, mas o cérebro não consegue raciocinar direito para entender que às vezes alguém está do lado ali para ajudar. De que às vezes alguém está com a mão estendida, mas a pessoa não consegue ver, não consegue perceber. Porque o medo tira a capacidade dela perceber que alguém está do lado para ajudar, ou de que aquele risco não é tão grande assim como ela pensava. Quem tem medo de altura talvez não consegue nem mesmo enxergar que há um guarda-corpo, um parapeito, alguma coisa que a sustenta, mas ela chega naquela borda e o medo é tão grande que ela não consegue nem ver que há algo ali lhe segurando, lhe sustentando. O medo tem esse poder.
E nós vivemos um tempo em que algumas pessoas parecem que têm prazer de espalhar o medo, ao invés de espalhar a realidade dos fatos, a gravidade que nós sabemos que é real, mas também colocar para as pessoas que estão vivas, que estão aqui, que nós ainda estamos aqui, que existe um Deus que nos sustenta, que está conosco, que nós não estamos só. É ruim, é difícil ver pessoas que não conseguem lidar com medo, sendo assustadas cada vez mais por outros que não têm responsabilidade. A leitura que eu te convido para fazer neste dia está registrada em Mateus 14, que diz assim, a partir do verso de 22. Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos estavam tão acostumados a estar com Jesus, a segurança que está com Cristo nos dá, que eles não sentiam medo. Todos os momentos onde eles iam, Jesus estava com eles. Mas no primeiro momento em que Jesus se afastou fisicamente deles e mandou que eles entrassem num barco e atravessassem para o outro lado, e a tempestade veio, e eles como pescadores, mas a tempestade era muito forte, que até mesmo pescadores foram surpreendidos. É o que está acontecendo conosco agora. Mesmo pessoas preparadas, mesmo pessoas acostumadas a passar por dificuldades, pessoas treinadas, estão sucumbindo de medo. Essa situação é muito grave. Essa doença realmente ela é grave. Muitas pessoas morrendo como nós nunca vimos. Mas nós não podemos deixar de acreditar que Jesus ele está conosco. E os discípulos naquele momento eles pensaram que eles iriam morrer. Eles pensaram que não tinha solução. Mas quando eles menos pensam que não há mais solução, Jesus ele vai em direção. Porque eles estavam clamando, porque eles estavam gritando. E Jesus vai em direção daquele que clama. Jesus vai em direção daquele que busca, daquele que pede. Se você está com medo, se você está assustado, assustada, clame a Jesus, busque a Ele. Ele vai vir em sua direção, ainda que você não o veja fisicamente, porque nós não vamos ver. Mas você vai sentir Ele se aproximar. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus vir para te dar o consolo, para te dar o abraço que alguém que você gostaria de abraçar não pode te dar. E Jesus, ele vai ali em direção a eles. Mas eles estavam com tanto medo, que quando eles viram Jesus andando sobre as águas, eles não reconheceram a Jesus. Porque como eu disse, o medo nos cega. O medo não nos deixa ver quem está vindo para nos ajudar. O medo não nos deixa ver quem está com as mãos estendidas. Talvez alguém está tentando te ajudar e você não está vendo. Talvez o socorro já chegou, mas você não está vendo porque você está com medo. Os discípulos não conseguiram compreender que era Jesus. Eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de medo. Não entenderam que era o seu mestre vindo ao seu socorro. Mas então, Jesus faz algo. Jesus fala. Jesus disse: não tenhas medo, sou eu. E por mais que eles tinham medo, por mais que os seus cérebros poderiam estar paralisados, eles não conseguiam ver mais nada. Quando eles ouviram a voz de Jesus, eles a reconheceram. E quando eles reconheceram aquela voz, o medo foi se dissipando. E alguém ali, um homem chamado Pedro, já com o medo mais dissipado, teve coragem e disse assim: Senhor, se és tu mesmo, porque eles ainda não estavam totalmente convencidos, diga para que eu vá ter contigo. E Jesus falou: então venha. E você conhece a história, Pedro andou sobre as águas. Mas o importante é que eles ficaram paralisados de medo, mas ao ouvir a voz de Jesus, o medo começou a ser dissipado.
Eu quero que nessa manhã, ou tarde, ou noite, aonde você estiver, que você, através desta simples mensagem, dessa simples leitura que nós fizemos, você ouça a voz de Jesus dizendo: não tenhas medo, sou eu. Sou eu que estou permitindo toda essa situação, mas eu estou no controle. Não tenhas medo, sou eu. Eu estou aqui, eu estou no meio dessa tempestade contigo, você não está só. Era essa a mensagem que Jesus passava ao dizer: não tenhas medo, sou eu. E então os discípulos foram vitoriosos ali. Eles conseguiram vencer, e você e eu também vamos vencer. Fique com essa palavra no seu coração: não tenhas medo, sou eu, é Jesus. Por mais que a psicologia, a psiquiatria diga que no momento de medo você não consegue enxergar, o seu cérebro ele trava, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus e deixe ela entrar no fundo do seu coração, no fundo da sua alma, e começar a tirar esse medo. Pare de ouvir somente a voz daqueles que falam de morte, somente da voz daqueles que dizem que não vai ter jeito, que não tem condições, que não tem solução, e ouça a voz de Jesus dizendo: não tenhas medo, sou eu. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.